Fala, Doc, beleza? Eu me chamo Lucas Chagas e hoje nós vamos continuar nosso estudo da fisiologia cardiovascular aqui, vendo ciclo e débito cardíaco. Bora lá? Nessa aula, Doc, nós veremos o acoplamento excitação-contração, veremos também o inotropismo cardíaco, as principais definições do ciclo e débito cardíaco, conversaremos sobre a bulha e os ciclos cardíacos e finalizaremos calculando algumas coisas, como o débito cardíaco, a fração de ejeção e o volume sistólico. Como de costume, Doc, peço que você pause o vídeo e tente responder a questão da plataforma. Não se preocupe caso você não consiga resolvê-la, tá? Eu tenho certeza que até o final dessa aula você vai conseguir. Doc, vamos começar falando sobre o acoplamento excitação-contração, tá? Quem faz a contração cardíaca, Doc, é o cálcio, tá? O cálcio é responsável pela contração muscular de um modo geral em nosso corpo. Tudo bem? Então, eu preciso que esse cálcio esteja acumulado em nosso corpo. No coração, nós temos o retículo sarcoplasmático, tá? Que acumula cálcio. Então, dentro lá das células, eu tenho um retículo, um grande armazém que vai jogar esse cálcio acumulando aqui dentro. Isso ocorre com gasto de energia, tá? Vai contra o mecanismo de concentração, certo? Então, eu preciso gastar energia, por isso nós temos uma bomba cálcio ATPase, né? Vamos usar até aqui um marca-texto aqui, ó. A bomba cálcio ATPase. Somando a isso, Doc, nós também temos constantemente, por conta, né, desse mecanismo, né, que existe, desse gradiente de concentração, cálcio sendo jogado para fora da célula. Tá vendo? Tem muito cálcio dentro da célula, o corpo acaba trocando, né, jogando sódio para dentro e cálcio para fora, né? Então é por isso que precisa dessas bombas, né, para garantir essa concentração maior, né, de cálcio dentro da célula. Eu também tenho, Doc, aqui ação da bomba de sódio-potássio, né? A sódio-potássio ATPase, né? Você sabe já lá, desde a primeira fase, né? Que nós temos 3 sódios entrando, 2 potássios saindo de forma constante. E quando eu preciso despolarizar uma célula, que eu preciso baixar, né, o potencial dela, né? A eletronegatividade dela, eu preciso inverter isso. Quem faz isso é a sódio-potássio ATPase, né? Então, ela faz o quê? Ela joga 3 sódios para fora contra o seu gradiente de concentração. Lembra que eu tenho muito mais sódio fora da célula do que dentro da célula. E puxa 2 potássios para dentro. Contra o mecanismo de concentração, ATPase, gasto de energia, certo? E isso garante o quê, Doc? O inotropismo cardíaco, né? Cálcio tem a ver com a força de contração. Força de contração, Doc, é inotropismo, tá? Capacidade de contração. É a força contrátil do miocárdio, tá? E essa força de contração, quanto mais forte o coração contrair, mais sangue ele vai ejetar, né? Então o sangue que está lá no ventrículo esquerdo precisa contrair para ejetar, precisamos da nossa sístole, certo? E quanto mais forte for essa concentração, mais forte vai ser a água ejetada. Vamos brincar dentro da piscina, ou aqui na praia mesmo, né? Colocamos a mão debaixo d'água, se você faz esse movimento aqui, você joga uma quantidade de água. Se você faz esse movimento mais forte, essa água vence uma altura maior, né? Então, uma pressão maior joga mais água. Tudo bem? Temos mecanismos que aumentam ou diminuem essa quantidade injetada, né? O sistema simpático aqui no nosso gráfico, né? A gente vai ver isso várias vezes ao longo desse curso, né? Então, a estimulação simpática pode aumentar ainda mais essa fração de ejeção, né? O FE. E nós temos mecanismos que diminuem, né, essa quantidade injetada, que é a estimulação parasimpática. Então, desse slide aqui, Doc, inotropismo, força, tá? Quão o miocárdio vai contrair. E a fração de ejeção é quanto percentualmente, né, do sangue que chega lá no ventrículo vai ser ejetado dele, certo? Vai para a corrente sanguínea, né? Vai para o nosso sistema. Beleza? Eu tenho que pensar, então, se é quanto vai sobre quanto chega, né? Uma porcentagem, né? Eu consigo já ter uma forma de calcular isso. Então, frequência aqui, ó, a fração de ejeção, perdão, é o volume sistólico, que é quem sai, né, do coração, certo? Dividido pelo volume diastólico final. Por que volume diastólico final? A partir, né, da diástole, né, eu vou ter o acúmulo total de sangue que vai ter ali no ventrículo esquerdo. Então, vamos pensar aqui no coração, 4 partes, né? Eu vou ter uma quantidade de sangue aqui no meu ventrículo esquerdo, certo?
Isso aqui é o meu volume diastólico final. Para que esse coração contrai, para que eu tenha a sístole, eu tenho a ejeção, né, desse sangue do ventrículo esquerdo para a aorta. Esse sangue que sai é o volume sistólico. Então, a fração de ejeção é a porcentagem de sangue que sai desse total de sangue que existe no coração. Então, voltamos aqui, ó. Definições que você tem que saber até agora: fração de ejeção, volume sistólico, volume diastólico final, tá? E quão age o nosso sistema simpático e parasimpático nisso. O sistema simpático, a nossa amada nora, que a gente vê várias vezes ao longo desse curso, né, Doc? Eu tenho certeza que você deve estar até cansado, tá? Vai agir em receptores beta-1 adrenérgicos, tá? No coração, especificamente, é beta-1 adrenérgicos. Isso vai ampliar, aumentar canais FUNny, tá? É por isso que é esse F, que são canais de sódio. O que vai fazer com isso? Mais canais de sódio abertos, mais sódio vai entrar, mais rápido vai despolarizar essa membrana, certo? Eu vou ter um aumento, né, desse limiar, né? Vou diminuir, né, a negatividade dessa membrana, facilitando uma despolarização. Então, eu vou ter um aumento da frequência cardíaca, certo? O coração despolariza mais fácil, vai despolarizar mais vezes, vou aumentar a minha frequência cardíaca. Já o cálcio, né, que também envolve, tá, no sistema simpático, o sistema simpático aumenta, né, essa concentração de cálcio, tem efeito, agora há pouco que a gente viu, né, inotrópico, ou seja, aumenta a capacidade de contração do nosso coração. O sistema parasimpático, Doc, também atua nessa parte? Sim ou não? Na parte de inotropismo? Não, né? Lembrar que o sistema parasimpático enerva apenas o nodo, tá? Os nodos sinatrial e o nodo ventricular, atrioventricular, tá? Então ele só mexe na frequência cardíaca. Então ele atua lá nos canais FUNny? Sim, tá? Ele tem a capacidade de diminuir a frequência cardíaca, mas não inerva a parte muscular, a parte dos ventrículos, então ele não altera a capacidade de contrátil do coração, não altera o inotropismo. Nós temos aqui essa imagem agora, aqui, ó. Nervo vago, né? Sistema parasimpático, apenas os nodos, certo? E o nervo vago, né? O 10º par de nervo craniano. Já a parte simpática, né? As cadeias simpáticas enervam tanto a região do nodo, certo? Quanto a musculatura cardíaca. Então, tem capacidade tanto inotrópica quanto da frequência cardíaca. Vamos a algumas definições então, Doc. Débito cardíaco. Débito cardíaco é quanto de sangue o coração ejeta no período de 1 minuto, certo? Lembra que cada sístole nós temos o volume sistólico, que é quanto sangue sai de fato do coração. Quantas vezes o coração contrai em 1 minuto é a nossa frequência cardíaca. Logo, o débito cardíaco, né, é fácil, é o volume sistólico, quanto de sangue é ejetado, por quantas vezes o coração bate em 1 minuto. Volume sistólico final, Doc. Não confunda aqui, Doc, o volume sistólico final, ó, vou gravar aqui, ó, marcar aqui com marca-texto, com o volume sistólico. Volume sistólico final é quanto de sangue fica no coração após a contração, tá? Nem todo o sangue que chega no ventrículo vai ser ejetado. O que não é ejetado é o volume sistólico final. Pré-carga, Doc. Pré-carga é a tensão na parede do ventrículo no final da diástole, logo antes da sístole. O que acontece ao final da diástole, logo antes da sístole, é quando eu tenho o acúmulo máximo de sangue no ventrículo, certo? Então é aquela força que esse sangue faz no ventrículo. Então é quando tem o máximo de sangue, é a pré-carga. Logo após a sístole, eu tenho a ejeção de uma quantidade de sangue, né? Fica um tanto lá. Esse sangue que fica após essa sístole, nós damos o nome de pós-carga, tá? É a tensão que esse sangue faz na parede do vaso após a sístole. Doc, vamos conversar aqui agora um pouco sobre as bulhas cardíacas, tá? Eu tenho 2 bulhas. A primeira ocorre devido ao fechamento das válvulas atrioventriculares e a segunda ocorre devido ao fechamento da válvula aórtica e da válvula pulmonar. Como que isso aqui ocorre, Doc? Eu tenho aqui um complexo, um eletrocardiograma, certo? Aqui, ó. Eu tenho a onda P, certo? Que vai despolarizar os átrios. Perceba aqui, Doc, quando eu despolarizo o átrio, né? Ó, onda P, logo na sequência
eu tenho uma contração atrial, aumentando a pressão no átrio até que ocorra a abertura, né, das válvulas bicúspide e tricúspide. E esse sangue aqui, ó, vai entrar, né, do átrio para o ventrículo, tanto direito quanto esquerdo. Quando essa válvula fecha, eu tenho a primeira bulha. Logo na sequência, Doc, eu tenho a despolarização ventricular, complexo QRS, e eu vou ter esse aumento da pressão, né? Esse sangue, o coração está contraindo, esse sangue está querendo sair, mas perceba que o sangue não sai logo no início do QRS, né? Logo da despolarização, né? Da contração. O sangue tem que, o sangue, né? Tem que fazer uma força na válvula, tem que vencer a pressão da válvula aórtica, por exemplo, para ir para a aorta. Essa pressão, tá? É a nossa pressão diastólica. Então, na hora que o sangue finalmente consegue vencer lá em condições normais os 80 milímetros de mercúrio, o sangue vai ser ejetado. Então aqui, ó, nós temos a ejeção de sangue. Perceba que o volume de sangue diminui, né? O sangue vai para a circulação sistêmica. Vai chegar lá até a pressão sistólica, né? Ele vai exercer uma pressão que vai ser a pressão sistólica, a pressão máxima que o sangue vai exercer lá na aorta. E, de repente, a nossa válvula fecha. Eu tenho uma queda, né? O coração para de ejetar sangue, então essa válvula vai parar de conseguir vencer essa pressão da válvula aórtica. Ela vai fechar. Perceba que na hora que ela fecha, ela também cria uma certa pressão negativa, né? Esse sangue regurgita um pouco, né? Não pro dentro do coração, se a válvula estiver bem fechada, né? Mas ele regurgita um pouco. E esse fechamento, com esse bater do sangue na válvula, né? Você tem o som da segunda bulha cardíaca. Vamos acompanhar aqui o ciclo cardíaco, agora numa perspectiva um pouco diferente, né? Repara aqui que pra gente vencer, né? Aqui, ó. Primeiro, eu tenho um enchimento ventricular, certo? Abertura da válvula mitral, ó, enchimento ventricular, tudo bem? Aqui eu tenho uma leve sístole atrial, né? Ou seja, como corresponde, né, ao volume diastólico final, quando fecha aqui a válvula mitral, né? Eu tenho todo esse sangue no coração esquerdo, né? Que é no ventrículo, perfeito? Eu tenho na sequência uma contração isovolumétrica. Por que isovolumétrica? Porque a válvula ainda não vai abrir, né? Você não vai conseguir abrir a válvula aórtica antes de vencer a pressão da diástole, certo? Então eu tenho a contração, eu tenho uma contração isovolumétrica até que essa válvula abre, certo? E ocorre uma ejeção sanguínea. Perceba que o volume sanguíneo vai diminuindo, certo? Com a pressão aumentando. Até que chega um momento que você para, né, de ejetar sangue, você para de vencer essa pressão, ocorre o fechamento dessa válvula aórtica. Então aqui eu tenho as duas bulhas, né? Aqui no desenho, fechamento da válvula mitral fazendo a primeira bulha, fechamento da válvula aórtica fazendo a segunda bulha. Doc, vamos tornar mais prático esse estudo até agora. Vamos utilizar essa questão da plataforma, tá? Para ajudar a gente a ver se estamos compreendendo direitinho a aula, né? Sei que é uma aula cheia de definições, e essas definições implicam em cálculos. Então vamos ver se você entendeu direitinho a definição. Com cálculo, eu vou junto com você aqui, antes de você tentar resolver a questão da plataforma a seguir, beleza? Homem, 38 anos, em bom estado geral, sem comorbidades prévias, tá? Apresenta um volume diastólico final de 140 milímetros de mercúrio. Vamos aqui usar um marca-texto. Então, um volume diastólico final de 140 milímetros de mercúrio. Volume diastólico final é quanto de sangue tem no coração, né? Que chega, acumula ali no coração antes da minha sístole, certo? Ele tem o volume sistólico final de 70 ml, certo? Volume sistólico final é quanto sobra de sangue, certo? No coração. Tem o volume sistólico, não confunda sistólico com sistólico final. Volume sistólico, que é quanto é ejetado, e o volume sistólico final, que é quanto sobra de sangue no coração após a sístole, após a contração do ventrículo. E ele te tem uma frequência cardíaca aqui, ó, de 80 batimentos por minuto. Ele quer que você calcule o volume sistólico, o débito cardíaco e a fração de ejeção. Volume sistólico, certo? É o volume diastólico final menos o volume sistólico final. Então eu tenho aqui já, ó, 140 ml, que é o volume diastólico final. Quanto sobrou foi 70, logo o meu volume sistólico é de 70 ml. Só com essa informação que a gente já mataria a questão aqui, né? Alternativa A, mas vamos juntos calcular tudo, que aqui é mais para você ver se entendeu todas as definições e como calcula tudo isso. O débito cardíaco não é o volume sistólico vezes a frequência cardíaca? A gente já sabe quanto é a frequência cardíaca. Ele foi dado aqui, né? 80 batimentos por minuto. E a gente acabou de calcular o volume sistólico, né? 70.
Logo, meu débito cardíaco é 70 vezes 80, que vai dar 5.600 ml, 5,6 litros. Por fim, nós precisamos calcular aqui a fração de ejeção. Quem que é a fração de ejeção, Doc? É o volume sistólico, certo? Quanto de sangue é ejetado numa sístole, né, na contração ventricular, dividido por todo o sangue que chegou, o volume diastólico final. Nós temos aqui calculado já os 70 ml, né, do volume sistólico. Nós temos a informação aqui que o volume diastólico final é de 140 ml. Isso nos dá uma fração de ejeção de 0,5, ou seja, 50% do sangue total do coração é ejetado, 50% fica. Bora finalizar então calculando e respondendo, né, a questão do início da aula. Agora eu tenho certeza que vai ficar fácil, né, Doc? Uma mulher de 32 anos de idade apresenta um volume sistólico final de 150 ml. E agora ele te dá a fração de ejeção. Vamos brincar um pouquinho com a aritmética, certo? Que é de 1/4, 0,25. Você sabe que a fração de ejeção, Doc, é o volume sistólico pelo volume diastólico final. Dessa vez você tem o 0,25 e precisa saber tanto o volume sistólico quanto o volume diastólico. Então, eu tenho aqui uma parte assim, né? Vamos organizar essa questão, né? Volume sistólico acaba sendo 0,25 o volume diastólico final. Vamos apagar aqui nossa escrita, né? Para facilitar a nossa utilização. Volume diastólico final, Doc, é o volume sistólico final, né? Mais o volume sistólico normal. Ele me deu aqui na plataforma, aqui já na questão, né, que equivale a 150 ml, né? 150 aqui vem daqui, ó. Substituindo, então, eu tenho a nova forma aqui, que o volume diastólico final fica 150, o volume sistólico é 0,25, o volume diastólico final, certo? Eu fico numa nova... Eu consigo, né, deixar apenas uma incógnita no meu sistema, tudo bem? Logo, se eu passar esse 0,25 aqui para cá, né, vai passar subtraindo, né? Eu vou ter que 0,75 volume diastólico final é igual a 150 ml. Isso me dá um volume diastólico final de 200 ml. Perceba que questão muito mais de matemática, né, do que a questão em si aqui da fisiologia. Mas ela te obriga a pensar muito nas definições que a gente viu até aqui, né? Então é uma questão bem interessante, eu selecionei essa questão porque muitos de vocês erraram, tá? Na plataforma. Não sei se muito por definição ou por questão aritmética, tá? Mas é que junto, passo a passo, acho que ficou mais fácil de entender, caso você não consiga respondê-la, né? O importante para mim, Doc, é que você saia dessa aula entendendo as definições, tá? É o principal. Vamos finalizar essa aula então com os flashcards. O que causa a primeira bulha cardíaca, Doc? É o fechamento das válvulas atrioventriculares. Doc, vamos ver na prática então como funciona um fármaco muito importante, principalmente em insuficiência cardíaca, tá? Que são os digitálicos. Os digitálicos, Doc, basicamente inibem a bomba de sódio e potássio, tá? Se ele bloqueia aqui, ó, essa bomba de sódio e potássio, Doc, perceba que vai acumular sódio dentro da célula, certo? Acumulando sódio dentro da célula, Doc, perceba aqui que eu tenho uma bomba que não depende, uma bomba não, né? Se não depende de ATP, né? Não é uma bomba, mas eu tenho um mecanismo aqui de antiporte que joga sódio e tira cálcio de dentro da célula, né? Se eu tenho mais sódio, aumenta a concentração de sódio dentro da célula, o gradiente de concentração, perceba que fica cada vez menor, né? Sempre tenho mais sódio fora da célula do que dentro, tá? Mas perceba que se eu tenho mais sódio dentro da célula, fica mais difícil desse sódio entrar. Se entra menos sódio, sai menos cálcio. E cálcio tem que ser lembrado sempre como responsável pela força de contração cardíaca. Mais cálcio dentro da célula vai ficar, certo? Mais cálcio, mais força. Aumenta o inotropismo, aumenta a força de contração do coração. Então, pessoas que têm uma insuficiência cardíaca, dificuldade, né, dessa contratilidade, toma digitálico, acumula, né, nesse caso, cálcio dentro da célula, né? Aumenta a força, a contratilidade, né? Por conta dessa concentração elevada de cálcio dentro da célula. Então aqui essas são as nossas referências. Espero tê-los aqui nas próximas aulas aí do longo do nosso curso. Um prazer.